Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em qual momento você está vendo esse vídeo. Eu só sei que hoje, né? Não sei se você já fez sua caminhada do dia, se já correu os seus 5 quilômetros, se já caminhou os seus 1 quilômetro ou 10. Mas hoje a caminhada vai ser aqui, ó, dentro da palavra. A palavra que Deus colocou em meu coração para compartilhar com todos vocês que assistem meus vídeos está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 11. A palavra do Senhor vai dizer que ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. De quem a gente está falando aqui? Para muitas pessoas que já conhecem a palavra de Deus, a gente está falando sobre Ana. Quem era Ana? Ana era uma mulher estéril. Ela não podia gerar filhos, né? Deus tinha o quê? Deixado a madre de Ana. Porém, o que é mais interessante aqui nessa palavra é que quando ela pede um filho para o Senhor, ela não pede um filho só para ela pede um filho também para Deus. Por quê? Deus não vai atuar em prol de uma necessidade sua. Deus vai atuar em prol de um propósito. Muitas pessoas vão na igreja e pedem a Deus coisas superficiais, a qual são coisas terrenas que não têm propósito nenhum sobre a palavra do Senhor. Giovanni, então você está me dizendo que se eu pedir algo que talvez não tenha, não esteja ligado a Deus, Deus não vai me dar? Não, Deus pode te dar sim. Mas Deus sempre vai procurar atender necessariamente o que? As prioridades. A palavra de Deus vai dizer que no princípio Deus fez o que? Os céus e a terra. Então a prioridade de Deus sempre foi o céu. Desde o começo, desde o início ali em Gênesis, Deus sempre estabeleceu o quê? Prioridades. Então Deus sempre vai atender prioridades em primeiro lugar. E aqui a gente vai ver o mais interessante que Ana, por mais que ela não conseguia gerar filhos, a Bíblia vai dizer que toda vez que ela ia à casa do Senhor, ela levava porção dobrada. Quantas pessoas hoje em dia não deixaram de orar, já pararam talvez de orar, por conta que não foi atendido? Ana sofreu uma grande afronta sobre Penina, porque Penina irritava ela toda vez que ela ia para a casa do Senhor. Eu imagino naquela época ela falando: poxa, Ana, você está indo procurar a Deus, eu nem estou indo, e eu tenho filhos, você não tem filhos. Ana, aqui em 1 Samuel, está sofrendo uma grande afronta, mas mesmo assim ela não está deixando de procurar. Qual que é uma das lições que a gente pode tirar com a palavra de Ana aqui? Primeiro, você não pode desistir enquanto você não conquistar aquilo que você quer conquistar. As pessoas acham que o tempo delas é o tempo de Deus, e não. A Bíblia vai dizer que todos os dias que Deus criou, lá em Gênesis, quando ele criou o dia 1, foi para ter uma provisão para o dia 2. Então, resumindo, tudo aquilo que Deus fez, já tem algo pronto lá na frente. Então, assim, eu não sei se você que está vendo esse vídeo tem alguma situação pendente que você precisa resolver, mas talvez você desanimou, parou de orar. Deus manda te dizer para você continuar orando, para você continuar sendo fiel. Mas que você tem um propósito. Não adianta de nada você viver pedindo as coisas a Deus sem ter um propósito algum. Se o propósito não é para glorificar e honrar o nome dele. Aqui Ana fez um voto com Deus. Você já chegou a fazer um voto com Deus? Ô Senhor, se acontecer isso e isso, eu vou prosperar a vida de outras pessoas. As pessoas estão muito focadas em fazer coisas para elas. Eu vou abrir só um parênteses aqui. A gente vai ver lá atrás, quando veio o nascimento de Moisés, que o faraó mandou matar os meninos, eu imagino Joquebede, que era a mãe, desesperada. Só que por que Moisés não morreu? Moisés não morreu, por quê? Porque tinha um propósito para a vida dele. Os seus sonhos, tudo aquilo que você quer conquistar tem que ter um propósito. Tem que gerar um testemunho, tem que gerar talvez uma prosperidade para uma outra pessoa. A gente precisa ter propósito para as coisas. Abrindo um outro parênteses, se a gente for lá em Bartimeu, o que Jesus falou com ele? O
O que queres que eu te faça? Tem muitas pessoas hoje em dia que vai na igreja, se Jesus ou Deus aparecer ali na frente da pessoa e perguntar o que queres que eu te faça, a pessoa não sabe. Todos os dias da nossa vida a gente tem que acordar com um propósito, não só com uma necessidade. Porque hoje todo mundo está passando por uma necessidade. Até os ricos têm necessidade. E para essa necessidade ser suprida, precisa-se de um propósito. Aqui Ana, nesse versículo 11, ela deixou bem claro tudo aquilo que ela precisava e que ela ia fazer com o que ela precisava. O que você precisa hoje e o que você vai fazer com o que você precisa. Eu quero ficar rico, mas por que você quer ficar rico? Para prosperar a vida de outras pessoas? Não adianta nada, meus irmãos, a gente caçar a prosperidade só para a gente mesmo. A prosperidade ela foi feita para ser compartilhada. Por isso está essa parte do propósito. Deus não vai atuar em nenhum momento da tua vida se você ficar só clamando por necessidade. Ai, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Ai, minha vida está difícil. Ai, Senhor, mas... Aí Deus está mandando te dizer nessa tarde, noite, manhã, não sei que momento você está vendo esse vídeo. Qual que é o propósito? Eu preciso de um propósito para liberar o que eu já fiz por você. Tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida tem um propósito. E é aquilo. Existem duas balanças. Existe a balança do fogo e da resistência. Não adianta você querer muito fogo da parte de Deus se você não quer aumentar sua resistência com Ele. Se vier muito fogo e você não tiver resistência, você vai se queimar. Quantas pessoas que conseguem tantas coisas na vida e talvez a soberba pega a pessoa e ela acaba se queimando. Por quê? Ela pediu muito fogo, mas não soube pedir e administrar a resistência. Essa balança precisa andar juntas. Fogo e resistência. Não adianta nada a gente pedir tantas coisas a Deus se a gente não quer pedir também o poder de administrar. A gente não quer passar para Deus, olha, Senhor, eu estou precisando de um carro, mas esse carro é para mim para a igreja. Esse carro é para mim, talvez, não uma carona para quem está precisando. Esse carro é para me levar minha família para um lugar ou para o outro. Não adianta você pedir as coisas só para você mesmo. E o mais interessante aqui dessa palavra vai dizer que quando Ana gerou, Ana depois foi agradecer. As pessoas hoje em dia têm esse grande hábito de ser livrada por Deus de coisas terríveis que poderiam acontecer, ou se não, talvez, ser contemplado por Deus por um pedido que você já vinha fazendo tantos anos e não voltar nem para agradecer. As pessoas têm esse grande defeito. As pessoas não estão indo na igreja pelo que Deus é, mas sim pelo que Deus faz. Então gera um grande interesse. Eu estou indo para conquistar o que eu preciso. E depois que você conquistar, você não vai voltar mais. Por que você não vai voltar mais? Porque você já conseguiu aquilo que você queria. Mas agora, se você tem um propósito, aí as coisas já mudam, as coisas são diferentes. Você vai voltar na igreja para agradecer e vai falar com Deus. Agora o propósito vai se cumprir. Tudo aquilo que eu prometi ao Ti, Senhor, agora eu vou fazer acontecer. As pessoas estão ligadas muito às promessas a qual Deus fez para a vida delas. Mas e as promessas que você fez para Deus? Deus está esperando você cumprir. Abrindo outro parênteses, a Bíblia vai dizer que Gideão, quando foi encontrado embaixo do carvalho, Gideão teve encontro com o anjo do Senhor. Gideão falou assim, espera que eu vou ali buscar um presente para você. E o anjo falou assim, pode ir que eu te espero. E aí Gideão voltou. Mas Gideão não voltou com tudo que ele tinha. Gideão voltou com o mínimo para Deus. Então não adianta nada você falar assim, Senhor, me espera. Senhor, se acontecer eu vou fazer dessa forma. E depois você voltar com o mínimo para Deus. Sendo que Deus, Ele contempla. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele consegue ver os quatro cantos dessa terra. Então ele sabe muito bem o que você tem de melhor e de pior. E é aquilo, Deus não quer o que sobra de você. Deus não quer o que sobra de você. Toma aqui, Senhor. Não. Deus quer o que te falta. Não é o que te sobra. E meus irmãos, eu espero que todos vocês que estão vendo esse vídeo pense um pouco sobre isso. Deus não vai atuar na sua vida por necessidade. Mas Deus precisa de um propósito.
Então, nesse momento que você está vendo esse vídeo, ao anoitecer, quando você for orar para Deus dentro do seu quarto, faça para Deus o propósito dessa benção que você tanto precisa. Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês. Até um próximo vídeo.